noite a todos. Vamos lá, vamos começar mais uma vez a nossa reunião de estudo. Como de costume, nós vamos passar uma borracha em todos os nossos pensamentos, toda a nossa atribulação, tudo aquilo que nós, no dia de hoje, vivenciamos, vai ficar para trás. Nós só vamos focar o nosso pensamento, a nossa atenção, nesses breves instantes em que estaremos aqui reunidos, em nome de Deus, nosso Pai, para aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre o cristianismo, sobre amor, sobre caridade. Que a inspiração possa estar com todos, que possamos trocar informações importantes na noite de hoje e que saímos daqui principalmente revigorados, fortalecidos na fé que trazemos em nosso íntimo e na certeza de que estamos no caminho certo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Semana passada, nós estávamos falando sobre laços de família, né? E vamos dar prosseguimento a esse conteúdo hoje. E como de costume, vou dar uma lida no que a apostila nos traz, num texto de Emmanuel, que fala bem assim: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, se a gente está vendo aqui a afirmativa afetos e desafetos compõem a nossa família, isso quer dizer que ela não vai ser perfeita, né? A harmonia ali reinante não vai ser perfeita. Geralmente, as pessoas vão divergir, vão ter suas visões diferentes, e nesses atritos, logicamente, elas vão aprendendo a se respeitar. Ou então, vão fazer dali um local de brigas, de disputas. Por que afetos e desafetos compõem a nossa família? Olha, a gente vai partir daquela premissa de que todos nós somos irmãos uns dos outros. E como irmãos, nós temos que nos comportar uns para com os outros. E na vida a gente cria inimizades, desafetos, coisa e tal. Mas a lei faz com que nós nos reajustemos. Para isso, uma encarnação apenas é totalmente insuficiente. Por que é insuficiente? Não dá para vivenciar uma grande gama de experiências apenas com uma vida, tendo em vista tanto aprendizado que a gente tem que ter. Mas no caso aqui, nós não estamos falando só de aprendizado, estamos falando de relacionamentos. Então, como fazer para que os desafetos possam ser desfeitos e nasça ali o quê? Uma harmonia entre as pessoas? O que fazer? Estando fora do grupo familiar, fica muito mais difícil. Você simplesmente exclui a pessoa, né? Ignora e um reajuste ali fica muito, muito complicado. Sem ter a convivência, o reajuste fica muito difícil. Mas quando se nasce desafetos no seio familiar, tem que conviver. Pelo menos até uma certa altura da vida, há uma convivência. E nessa convivência, os laços
que os laços familiares são muito fortes. Então, é uma das maneiras que tem de se romper os laços de ódio, de rancor, de mágoa e os sentimentos de vingança. Nascendo na mesma família, né? Ou você tendo como um inimigo do passado o seu pai ou sua mãe, naturalmente os seus sentimentos já vão entrar em conflito. Porque quem que não tem um sentimento amoroso para com os pais? É natural isso. Essa harmonia entre eles, essa dependência entre pais e filhos, irmãos, né? Então, numa família pode ter afetos e desafetos, amigos e inimigos para ajustes e reajustes. Ajuste seria o quê? Sincronizar ali, um ajudando o outro no seu aprendizado, na sua melhoria, tanto intelectual quanto moral. E reajustes quando um prejudicou o outro. E tem ali a possibilidade de, estando em família, estando convivendo juntamente, que se possa reparar os males feitos no passado. Então fica-se muito mais fácil polir essas arestas, né? Romper essas barreiras que nós mesmos criamos. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre um educandário valioso da alma. Com toda certeza, é o nosso educandário. É ali a nossa escola particular. É onde nós aprendemos o básico do básico. Sair da família sem o básico do básico seria uma perda de tempo muito grande. E o que nós chamamos de básico nesse caso? Primeiro, os vínculos afetivos. Segundo, respeito. Respeito não é só para com os pais, respeito para com todos do núcleo familiar. Para com os mais novos também? Sim. Para com os irmãos, para com os primos, para com os tios, avós, para com todos. Respeito é uma palavra básica, que não só no núcleo familiar a gente tem que levar em conta, mas sim na nossa vida. Não respeitar o semelhante é uma falta muito grave mesmo. O que faria, por exemplo, a gente desrespeitar alguém? Quando a gente se acha superior. A gente não dá a mínima bola para o outro, né? Tanto faz estar sofrendo ou não estar sofrendo. Ou seja, o outro passa a ser um figurante da nossa vida. Quando nós encaramos a outra pessoa como figurante, nós estamos redondamente enganados, muito errados, e precisamos corrigir urgentemente essa postura. Temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Beleza, problemas técnicos. Quem está assistindo a gente aí pela internet, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Nós estamos testando um aparelho novo e vai acontecer alguns probleminhas técnicos. Só um minutinho.
Parou no 240. Que beleza, não está passando. Foi, né? 242. Está um pouquinho lento. 243. É isso? Espera aí que vai mudar. Gente, desculpa, mas é que nós estamos testando um Wi-Fi, por isso esse probleminha, tá? Vamos lá. Parei aqui, né? Temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, a família, com toda certeza, é o nosso local principal para a nossa melhoria. Muito bem. Como eu não quero ser muito teórico, eu gostaria de trazer um pouquinho para a prática o que nós estamos debatendo. Vamos fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, nós temos uma família composta de pai, mãe e 3 irmãos. Perfeito? Pai, mãe e 3 irmãos. Muito bem. Um desses irmãos, um desses filhos, né, desse casal, é a chamada ovelha negra da família. Okay. Os outros 4 têm uma harmonia perfeita, uma identificação grandiosa. Mas esse 5º elemento é uma ovelha negra. Só dá trabalho, é indisciplinado, ele é revoltado, não gosta dos seus familiares. Muito bem. Isso acontece na vida real, esse exemplo? Acontece, né? Muito bem. Qual a explicação se todos nascem de uma família equilibrada, de pais equilibrados, mães equilibradas, né? E tem uma vida normal, como todo mundo, tem que trabalhar, tem que cumprir com suas obrigações. O que faz um desses elementos nascer no seio familiar? E ele se sente, muitas vezes, um peixe fora d'água, e a família sente que ali tem um elemento estranho, apesar dos vínculos, né? Vínculos familiares serem fortes, há ali todo um amor, todo um respeito para com a pessoa, né? Mas por que vocês acham que acontece isso? Reajuste, karma? Pode ser? Quem que vocês acham que é o devedor aí? Por exemplo, uma família equilibrada, tecnicamente normal, tá? Mas nasce ali no meio um elemento que é meio fora dos padrões. De quem que é a culpa? Todos estão envolvidos? Ou não necessariamente. Pode ser alguns. Não deixa de ser um dificultador. Mas, por isso, para a gente saber, assim, de fato, a gente tem que analisar o núcleo familiar. Tem que analisar pessoa por pessoa. Porque senão a gente joga aí um exemplo e generaliza, e
um exemplo generalizado, ele não serve para todo mundo. Então, no caso do que o Otávio falou, tem alguém que não precisa passar por aquilo, não faz parte, mas ele pode estar ali para dar um suporte. Pode ser que ele já antes de reencarnarem, esse indivíduo falou, eu vou ajudá-los, né? Eu vou renascer junto, vou dar todo o suporte que a família vai precisar. Então, nesse caso específico, seria uma reencarnação como se fosse uma missão para esse indivíduo. Ele precisa passar? Não. Mas ele quer passar para ajudar. Isso que nós chamamos de missão, né? De fraternidade, de caridade, né? Não importa a palavra. E não especificamente ele está envolvido, né? naquele karma coletivo. Muito bem. Vamos supor que, um caso, a família, os 4, que são os ajustadinhos, foram aqueles que, no passado, os responsáveis pela derrocada desse 5º. Não sei o que eles fizeram, que foram responsáveis pela derrocada desse indivíduo. Esse indivíduo, logicamente, ele foi prejudicado e se revoltou. Bom, se alguém me prejudica, eu não vou criar, naturalmente, por essa pessoa uma aversão, por essa pessoa, esse grupo de pessoas, uma aversão? Vamos supor que, no passado, 3 séculos atrás ou mais, esses 4 armaram alguma cilada para esse outro indivíduo e espoliaram ele, jogaram ele na miséria e pegaram todos os seus bens para si. Viveram uma vida de opulência e o outro de penúria. Esse que viveu na penúria se revoltou. Os outros me roubaram, tem tudo e eu não tenho nada. O indivíduo desencarna, tem a liberdade do espírito, de ação, e passa a obsediar esse grupo familiar por muitos e muitos anos, séculos até. Como que se resolve isso? A família nunca deu atenção, o valor devido àquela pessoa. A pessoa criou uma aversão muito grande para aquele grupo familiar. Como é que se resolve? Põe todo mundo junto. Os pais e os outros 2 irmãos, eles vão ter mais, assim, afinidade entre si? Naturalmente que sim. O outro não vai se sentir um peixe fora d'água? Vai se sentir. Não vai sentir uma certa inveja, uma certa mágoa pelos outros? Vai sentir. Vejam que isso é um caso hipotético, estou só criando uma narrativa aqui. Então, existem famílias onde o acerto ocorre ali? Existe. Vamos citar um outro caso? Não vou adentrar muito, porque aí vem detalhes, vai ramificando. Um outro caso, qualquer. 3 indivíduos, pai, mãe e filho. Só 3. Pai, mãe e filho. O pai, muito bem instruído, muito bem colocado profissionalmente. A mãe, idem. E vem um filho que é totalmente rebelde. É desse que não quer saber de nada, não tira nota boa, não quer saber de estudar, só quer saber de farra. E depois, quando chega na adolescência, se envolve com drogas, se envolve com tudo que é ruim, embora em casa tenha todos os exemplos da perfeição. Muito bem. Fecha lá para nós. Ana Cláudia não vem não, né? Está muito fechado aqui, a gente fica mais seguro. Bom, nesse caso, então,
Os pais são equilibradíssimos e o filho é totalmente fora da curva. Muito bem. O que pode ter ocasionado isso? Vamos pensar. O que pode ter ocasionado? Qual que é o passado dessa família? Vamos tentar dar uma explicação para isso. Posso começar? O que você fala para falar? Vamos supor que esse indivíduo, esse filho, já fosse uma pessoa problemática, muito problemática. E, num passado distante, o pai e a mãe tinham com eles vínculos também, familiares, afetivos, vínculos de alguma sorte. E o amor, que sempre une as criaturas, não importa o nível que ela está, não importa que um está mais afastado, o outro está mais lá em cima, um é mais inteligente, o outro mais atrasado um pouquinho, não importa. Os laços afetivos que unem são muito fortes. Então, esse casal que já deu uma avançada, viu que para trás ficou um de seus afetos, mas que estava no caminho errado. E eles se dispuseram a recebê-lo como filho para tentar resgatá-lo, reeducá-lo. Pode acontecer isso? Pode, perfeitamente que pode. Então, uma família perfeita, vai ser assim, meio difícil. Sempre tem ajustes a serem feitos, mesmo entre os afetos. Aqueles que se amam, aqueles que estão no seu núcleo familiar verdadeiro mesmo, espiritualmente falando, ainda tem arestas a polirem. Vocês vejam que não existe um lar 100% equilibrado. Isso por mais equilibrado que ele seja. Mas o importante é o quê? O importante é que a escola primeira é a família. É o local onde nós passamos maior parte do tempo e é o local onde nós mais aprendemos. E é o local onde nós mais derramamos lágrimas. É verdade ou não é? Nós derramamos lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza. Lágrimas de alegria quando novas pessoas entram na família, pelo berço. Lágrimas de tristeza quando muitos abandonam a família pelo túmulo, não é? Aprendemos aí a conviver com a perda. Aprendemos a conviver com o que nós ganhamos também. Tudo é aprendizado. Mas o mais importante de tudo são os laços afetivos que passam a ser eternos quando nós os conquistamos de verdade. Vamos lá, Paulo de Tarso de novo, né? Tem mais um dizer dele. E é bem duro, como sempre, né? Paulo sempre foi uma pessoa muito firme no que ele propunha, no que ele falava. Olha só, se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da sua própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Forte, né? É bem forte. As palavras do apóstolo têm como foco tanto a família consanguínea quanto a espiritual. Aí piorou mais ainda. Porque a gente dá mais valor à nossa família consanguínea. A família espiritual é todo mundo. E aí a gente dá o devido valor? De jeito nenhum. Estamos engatinhando nesse quesito. Constituída pelos laços da fraternidade. Somos fraternos? Se a gente tivesse que fazer
um testezinho ali, de 1 a 10. Fraternidade, no quesito fraternidade, de 1 a 10. Quanto vocês acham que a gente tiraria? De 1 a 10. Ó, falar uma coisa para você, tirar a média tá bom, tirar 5 tá bom. Eu sou meio invocado com o número 3, sabe? Eu acho que eu estou nessa média aí, de 3. Falar 10, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para você tirar um 10 desse quesito fraternidade, você tem que olhar todo mundo igual. A gente não olha todo mundo igual. Aí isso é por ilusão, né? Querer algo em troca é por ilusão. Porque a gente não deve esperar nada de ninguém. De jeito nenhum. Esperar retorno é esperar um pagamento pelo que você está fazendo. O que eu costumo chamar de barganha, né? Barganha não é uma coisa muito legal, não. Contudo, independentemente de como o grupo familiar está organizado, deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal ou humanidade. Com esta conceituação, os deveres e cuidados destinados à família consanguínea são tão importantes quanto os vinculados à família universal, mantida à custa da união social, como lembra Paulo de Tarso, porque nenhum de nós vive para si. Pois é. E deu erro na rede aqui de novo. Vamos ter que sair e entrar de novo. Ai. Gente, só mais um minutinho, vou ter que refazer aqui. Se a gente não pratica, não põe na prática o... Ele está caindo na internet. Caindo na rede. Bom, enquanto retorna aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. A questão da família universal. É complicado ou não é complicado a gente falar de família universal? Lembrei o que eu ia falar. Nós estamos vivendo num momento de separação. Você concorda comigo? Umas pessoas querem umas coisas, outras querem outras diferentes. E não se chega a um acordo de jeito nenhum. Nós estamos numa época de política e eu acho que a política deveria ser uma coisa tão simples e faz-se uma coisa tão abominável. Por quê? Qual que é a finalidade da política? Não é o bem comum, bem de todos? Por que não há uma unificação de pensamentos na questão da política? Se é para o bem de todos, por que ter essa separatividade? Porque um quer isso, porque o outro quer isso, um defende essa causa, outro defende outra causa. Que causa? Tem que defender a causa geral. Ou eu estou equivocado nesse modo de pensar? O que vocês acham? Olha só, o que é bom para mim tem que ser bom para você, tem que ser bom para você, tem que ser bom para você. Se for bom só para mim, está errado. Então, quando se há divisões, eu acho que não vai ter nunca uma fraternidade entre as pessoas. Olha só, nesse momento de política que nós estamos vivendo agora, de eleições, por que essa separatividade esquerda-direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda radical, direita extremista? Meu Deus! O que as pessoas estão fazendo? E um desce a lenha com gosto no outro. E o que é mais grave, no meu ver, é o seguinte: vale tudo. Vale tudo quanto é tipo de mentira. Você põe a pessoa abaixo
da credibilidade, da honestidade. Então, é muito complicado o momento que nós estamos vivendo, mas ele é necessário. Não é para despertar o caso que você falou na questão da família nossa, da família, a família universal no respeito. Tem que ter esse respeito. E eu acho que para você, quando você, vamos pegar como exemplo assim, eu e você, Lenise, nós temos coisas um para com o outro, roupa suja para lavar, Só que eu guardo essa roupa suja e escondo. Você guarda essa roupa suja e esconde. Quando estamos juntos, está tudo escondido. Mas quando estamos sozinhos ou com outras pessoas, a gente põe essa roupa suja tudo em cima da mesa. É mais ou menos isso que acontece, né? Agora, como corrigir isso? Olha, se tem desavença, se tem alguma coisa a corrigir, senta, debate, corrige. Se não entra em acordo, cada um para o seu lado, mas cada um vive a sua vida. Mas olha só, é um pouco insensato você falar assim, que não tem como você se harmonizar com alguém. Isso vai contra as leis que nos regem. O que faz com que eu não aceite o outro? Orgulho, por orgulho. Meu ponto de vista, meu jeito de ser, eu estou certo. É um egocentrismo exagerado. Ou então, egoísmo mesmo. Quero tudo para mim, nada para o outro. Aí nós demonstramos quem que nós somos. Pois é. Isso precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido urgentemente. A gente tem que ver no semelhante uma extensão de nós mesmos. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse nos feito. Simples assim. Quem que falou essa frase? Isso? Não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fizesse conosco. Está lá no Evangelho, né? Pois é. E a gente faz. Consequentemente, quando você faz uma ação deletéria para o próximo, o que vai acontecer no futuro? Estou semeando vento, vou colher. Aí nasce no nosso seio familiar uma pessoa desajustada, um desafeto nosso, e a gente fala o quê? Karma, castigo, né? É. Que... Nossa, até isso? Jesus. Complicado, né? Muito complicado. Gente, eu perdi onde que eu estava. Oi? Essa página 243. Eu me perdi agora. Aqui, né? Não. Aqui é outra parte. Vou partir daqui. É daqui mesmo, né? Bom, depois a gente tem que testar um pouquinho melhor o equipamento, para ver o que está dando esses probleminhas. A gente vai corrigindo.
Vamos lá. Nesse contexto, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Está aí o motivo de nós convivermos com todo tipo de gente na nossa sociedade. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque nós estamos num país que tem uma certa liberdade. E as pessoas não são tão difíceis assim de lidar. Existem lugares que são mais difíceis? Com certeza. Vai para o Oriente Médio. Vai para a África. Alguns países da Ásia. Complicado. Aqui nós temos uma facilidade muito grande de relacionamento. Isso prova o quê? Que nós já temos uma certa liberdade. Essa certa liberdade que nós temos já é alguma coisa que nós conquistamos. Já é algo. Muitos espíritos indisciplinados renascem em países totalmente fechados para aprender a disciplina, sabiam? A gente vê esses países tão fechados aí, tipo Coreia do Norte, né? E outros países onde o islamismo impera, que as pessoas não têm liberdade para nada, aí a gente pensa, por quê, né? Olha que atraso que esse povo está tendo. Não está tendo atraso, não. Estão aprendendo a disciplina. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vou falar de novo. Às vezes tem alguém que não ouviu. Tem um livro, que, se não me engano, do Robson Pinheiro, que não é o meu autor preferido, né? Que chama... esqueci o nome, mas é sobre a vida de Cazuza. Vida não. Cazuza no plano espiritual. E lá cita um fato bem interessante, que ele está lá no Rio de Janeiro, ele espírito, né? Tipo o André Luiz da vida, né? Ele o espírito, excursionando pelas favelas do Rio de Janeiro. E numa desses locais há um tiroteio. Eu vou cortar a história para não ficar longa, né? E um determinado elemento lá, um traficante, um bandido, morre. Então, ele está assistindo toda a cena. E daí vem o socorro espiritual, né? E ele é socorrido e levado dali, retirado. O espírito do indivíduo que morreu foi retirado e levado. E ele pergunta qual que é o destino daquela pessoa, do espírito. E o seu mentor espiritual explica que esse indivíduo se endividou muito, né, pelo tudo que fez, pela indisciplina, ele ia ter que aprender o básico do básico, ia renascer no Oriente Médio, possivelmente no Oriente Médio como mulher. Aprender os rigores da disciplina. Porque ele tinha a liberdade de fazer tudo o que queria e fazer tudo errado. Então ia reencarnar nesse país para aprender o básico do básico, para obedecer. É punição? Depende dos olhos, como você olha, né? Pode ser punição? Eu não acho, não é reeducação, mas a educação é rígida. Por isso que eu falo, enquanto a gente tem condições de tocar a nossa vida, de fazer escolhas, façamos as melhores escolhas. Porque a partir do momento que a gente perde essa liberdade, a vida toma as rédeas. Aí ela põe a gente aonde a gente precisa estar. Aí não tem como fugir. Ok? Perdi de novo. Eu não li ainda? Nossa, hoje estou ruim. Queremos ou não, é da lei. É da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam.
Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Falar em tesouro é uma coisa bem interessante. Porque é uma coisa que todo mundo luta, né? Dinheiro, posse, bens, casa, ouro. E depois, o que acontece com tudo isso? Fica aquilo. Então, vocês já viram que tudo que a gente tem, tudo, nesse plano físico, é temporário? Tudo. Eu nasci rico, eu já nasci rico, já tenho posse, já tenho facilidade. Morri rico. Né? Foi do primeiro dia de vida até o último dia de vida, riquíssimo, tive de tudo. Só que quando você morreu, você desencarnou, você perdeu tudo. Aquilo que você teve muda de mão. Vai ficar para alguém. Você, quando desaparece do plano físico, o teu dinheiro, a tua fortuna, os teus bens, as tuas posses não desaparecem, eles ficam, certo? Então, troca de mão. Concorda? Então, se hoje eu estou bem, amanhã isso vai trocar de mão. Pode ser por um tempo, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas troca de mão. Então, nós vamos ter experiências das mais diversas. Vamos ter posses e vamos ter penúrias, para ver como que nós vamos lidar com essas situações. Só que, se eu nasço num lar pobre, um lar pobre, pobre, eu estou fadado a viver o resto da minha vida pobre? Não. Se eu tenho um intelecto já desenvolvido, eu posso utilizá-lo para ganhar dinheiro? Para subir na vida, para melhorar financeiramente? Posso. E se eu conseguir tal feito, é merecido? Tem indivíduos que, quando começa a melhorar, acontece alguma coisa e fica pobre de novo. Começa a melhorar, fica pobre de novo. Não tem? E tem pessoas que começam e vão lá em cima. Começa do nada, vão lá em cima. Por que essas diferenças? Porque cada um é diferente do outro. Cada um tem seu histórico. Cada um tem seu jeito de ser. E, logicamente, toda a vida tem que ser analisada para você tirar uma conclusão. Então, falar assim, o que ganha e perde é por causa disso. E o que só ganha dinheiro é por causa disso. Não é bem assim, não. Cada um tem seu histórico. O que nós temos que salientar, bem saber, é o seguinte, que nós vamos ter múltiplas condições na nossa vida. Múltiplas. E com cada uma delas nós vamos aprender. Se a gente viver só naquela vida, só no bem bom, seria um atraso muito grande no na nossa evolução, tanto mental, tanto espiritual, quanto intelectual. Ensina a doutrina que há 2 tipos de parentela, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelo laço corpóreo. Laço corpóreo, não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. E laços espirituais, o que seria essa família espiritual? São aqueles espíritos afins, que geralmente estão juntos. Mesmo que alguns estejam encarnados dessa família e outros membros desencarnados, eles estão juntos pelos laços afetivos. Aqueles que estão melhorzinho cuidam daqueles que estão piorzinho. Mas o que mantém eles unidos é o quê? É o sentimento. Na família espiritual a laços consanguíneos, não tem lógica, né? Então, temos irmãos, pais, no plano espiritual? E aí? Temos irmãos, tem pai, mãe, filho no plano espiritual? A gente tem?
Ou somos todos irmãos? Nós somos individuais. Justamente. Então, quando ele voltar para lá, eu não vou encontrar minha mãe? Mas ela vai ser minha mãe? Não. Ela pode estar ainda na roupagem materna, porque os laços afetivos, os vínculos, são muito recentes. Agora imagina se a gente tem centenas de encarnações, vamos ter centenas de mães? Diz que mãe é uma só, né? Pô, e aí? É a última que vale? Somos todos irmãos, então cai por terra. Por que eu friso bem isso? Eu friso bem isso para a gente já se prevenir de uma desilusão. Você sabe que toda ilusão nossa um dia vai cair, vai ruir e nós vamos desiludir. E uma das ilusões que a gente mais tem é que a vida que a gente criou aqui no plano Terra, quando for para o plano espiritual vai ser a mesma coisa. Pelo menos eu, antigamente, na minha ingenuidade, pensava assim. Eu acho que muita gente pensa assim. Quando desencarnar, nós formos para o plano espiritual, vai ter lá minha mãe, meu pai, e eu vou continuar sendo filho dessa família. Eu não entendi essa parte por causa do vínculo consular. A mãe de André Luiz está numa escala muito superior e ela desce. Sim. Para receber, né, para orientar ele. Aí como que fica? Porque ele ficou no umbral 8 anos. Sim. Aí ela já tinha desencarnado antes dele desencarnar. Sim. Aí ela estava lá. No plano espiritual. Sim. Estava. Porque os vínculos que vão ser mais fortes são os mais recentes, concorda? Então, os vínculos mais recentes é o que você vai levar para lá. Quando ele desencarnou aqui na Terra, ele levou para o lado de lá o quê? A concepção de um pai, de uma mãe, de uma irmã também, né? Então ele leva isso para lá. Então, realmente, esses vínculos imediatos, mas lá não é bem assim, né? Cada um, à medida que a vida for se normalizando lá, vai se entendendo que cada um tem sua individualidade. Tem os vínculos, o que vai valer é o vínculo afetivo mesmo, não o consanguíneo. Por quê? Você estar mãe é algo do nosso mundo aqui, né? Mas do lado de lá, não necessariamente. Então, depende do nível de cada pessoa, de entendimento, isso vai ficar mais fácil ou mais difícil. Então, pode ser, tá? Estou falando uma hipótese, que no plano espiritual, uma família simplesinha aqui, não muito elevada intelectualmente, mas simples, uma pessoa simples. Essa família desencarna, volta para o plano espiritual. Ela pode voltar nos mesmos moldes e viver do lado de lá, dos mesmos moldes que viveram aqui? Pode. Mas tem um outro caso. Se eu não me engano, é o doutor Inácio Ferreira, que é o escritor lá, o médico lá de Uberaba, doutor Inácio. Ele desencarnou e conta num dos livros dele que ele voltou e narrou como que foi o desencarne, que quando ele chegou para o lado de lá, ele queria saber da mãe dele, né? E quando ele chegou para a mãe dele, ela foi assim até meio fria com ele. Ela falou mais ou menos assim, eu vou falar, não as palavras como está escrito no livro, mas o que eu me lembro. Ela falou assim, eu não sou sua mãe, eu estava sua mãe. É diferente. Eles não tinham vínculos afetivos. Aham.
E era, se não me engano, era só os dois, era a mãe e ele. Então, quando não houve animosidade, nada, apenas houve assim uma frieza. Eu estava sua mãe, agora eu não sou mais sua mãe. Então, isso demonstra que cada espírito tem sua individualidade, cada um tem a sua vida, e que você não vai ser eternamente filho de alguém. Mas, quando se fala de família espiritual, são aquelas pessoas que são unidas pelo afeto. Independente se são pais, são mães, são irmãos, não tem outro tipo de vínculo. Tá? Esses espíritos dos afins, eles já carregam isso de várias encarnações. Uhum. Ou seja, acaba tendo muito a proximidade evolutiva, né? Tem um nível de evolução variável, né? E pode ser, vamos dizer, que as pessoas veem que você tem um espírito afim que está. Você não lembra, você não tem. Que está acima, muito acima? Não, que está no mundo espiritual, você está encarnado, e quando você desencarna, vocês voltam a se reencontrar, dependendo de como que fica essa. Porque aqui você é encarnado, você não tem essa noção. Quer ver? Eu costumo explicar a nossa vivência espiritual mais ou menos assim. Eu não tenho uma lousa aqui para desenhar, mas eu vou fazer com o dedo aqui. Mais ou menos assim. A minha trajetória espiritual é assim, ó, sinuosa, tá? Como se fossem vários S's assim, ó, tá? Deu para entender? E a de outra pessoa é a mesma coisa, são vários S's. O que acontece? Em algumas ocasiões, esses pontos se encontram. E depois se afastam. E se encontram. E se afastam. E se encontram. Assim é a nossa vivência. Aqui mesmo no plano Terra, a gente encontra e desencontra com muitas pessoas, desde familiares, amigos, conhecidos, etc. Eles passam pela nossa vida e vão. Depois lá na frente cruza de novo e vai. Então, com relação a nós termos afetos, irmãos, consanguíneos não, laços, vínculos afetivos no plano espiritual, quando a gente desencarnar, é possível que a gente os reencontre? Sim. Mas eu falo mais, eu falo que a gente reencontra com eles muito mais vezes do que você imagina, porque do desdobramento do sono a gente vai ter com os nossos afins. Né? A gente não se lembra. Né? Mas a probabilidade de estarmos sempre juntos é muito grande. E até a própria evolução de uma individualidade para o outro já é meio ruído, mas ele é ainda aquele que está lá festejando. Aí fica até dificulta até essa interseção novamente. fica muito difícil. Por isso que tem muitas essas reencarnações missionárias, né? O indivíduo não precisa passar por aquilo e passa por quê? Pelo amor. Tanto é que se vocês lerem o livro Renúncia, ele é a prova concreta e cabal de que é assim que funciona, é assim que as coisas se dão. Né? No livro Renúncia, narra a história de Alcione, né? Que já está fora do planeta Terra, nem vive mais aqui, nem vivia mais aqui, só que deixou aqui, na Terra, na Idade Média, essa história se passou na Idade Média, o quê? Um grande afeto, um grande amor, ela fala, o grande amor da vida dela. Então ela sai, vamos dizer assim, no mundo perfeito, ou quase que perfeito. Muito superior, mas muito superior mesmo. E quando as pessoas ficaram sabendo da resolução dela, não, eu vou voltar para a Terra. Mas você tem certeza? É, por aí. Por aí. Tanto é que advertiram assim, no comecinho do livro. Olha, lá só a tua conduta vai te proteger. Ninguém vai te proteger. Se você errar, você vai ser responsável pelos seus erros.
E ela não precisava passar por aquilo. Mas se ela caísse, ela ia ter que arcar com as consequências. Viu? Viu que não passa a mão na cabeça de ninguém? Mas a história é muito bonita. Quem tiver oportunidade de ler o livro Renúncia, quem tiver dificuldade de ler, tem radionovela no YouTube. Põe lá. Emmanuel, Renúncia, radionovela. Pronto, você ouve os capítulos lá. É muito linda a história. O objetivo dela era como se fosse um casal vivendo na Terra? Sim, eles eram mais ou menos da mesma idade espiritual, mais ou menos. Então, desde as primeiras encarnações, eles sempre estavam reencarnando juntos. Chegou uma certa etapa evolutiva que ela fez isso e ele não. Então, eles se separaram pela distância. Um evoluiu demais moralmente, intelectualmente, e o outro só ficava preso ainda à vaidade, ao orgulho, né? Então, preso à materialidade. Isso os separou. E ela teve seus méritos e, logicamente, alçou outras esferas superiores. Só que ela renunciou, por isso o livro chama Renúncia. Ela renunciou tudo aquilo pelo amor àquela pessoa. Eu estou coçando para falar o final do livro para vocês, mas não vou falar, não. É spoiler. Mas... Não vou falar, não. Estou coçando para falar. Nosso lar? Ah, mãe do André Luiz. É uma renúncia. É uma renúncia também. Ela não precisava, mas ela estava em outra esfera. Para retirar ele daquele lugar lá, né? Realmente, foi uma atitude assim de renúncia também, né? Aquele texto que a gente fez, eles já estão lá, já desatados a gente, eles vêm em missão justamente para auxiliar. Uhum. A gente costuma falar aqui no centro que o céu está vazio, né? Se tem um lugar vazio nesse universo, é o céu, entre aspas, tá? Por quê? Porque todos os anjos que deveriam morar no céu estão no inferno ajudando aqueles que sofrem. Porque o nosso trabalho maior é pelo próximo. Nós desenvolvemos para que um ajude o outro. Quando a gente fala que nós somos irmãos, o negócio bem literal mesmo. Você deixaria teu irmão se perder? O seu irmão consanguíneo, você deixaria se perder? Se ele tivesse uma oportunidade de resgatá-lo, você resgataria ele? Resgataria. Nós somos todos irmãos uns dos outros. Enquanto tiver pessoas perdidas, trabalho não nos faltará. Nós estamos nos preparando para um trabalho maior. Olha quantos missionários que viveram nesse mundo aqui, só ajudando, só fazendo bem, só dando exemplo. É esse o nosso fim. Um dia nós vamos chegar lá também. Nós vamos fazer a nossa parte. O tanto que nós somos ajudados, um dia nós vamos ajudar também. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Vamos supor o seguinte, eu vou reencarnar, estou no plano espiritual. Estamos todos no plano espiritual. Eu vou reencarnar. Só que para eu reencarnar, eu preciso de alguém para me ajudar, para dar uma forcinha, né? Preciso de um amigo, um ombro amigo. Eu escolho aqui a pessoa que for mais... tiver mais... mais afinidade.
vai ser o meu suporte, vai ser a minha sustentação. Faz de conta que é o Geraldo aqui. Geraldo, topa nascer ali com meu irmão, você vai ser meu irmão mais velho. Você programa aí a sua reencarnação também, que você não vai reencarnar por minha causa, você vai reencarnar por sua causa, por sua evolução, mas a gente vai estar junto nessa. Beleza? Vamos embora? Vamos. Mais ou menos assim, falei bem superficialmente, agora exagerei mesmo, mas mais ou menos assim. Então, a gente vai escolher aquelas pessoas que vão fazer parte do nosso convívio. E outra coisa, o que se escolhe primeiro é pai e mãe. Primeiro, meu pai e minha mãe têm que me aceitar. Não é essa não, eu vou querer renascer. Faz de conta aqui, vamos pegar um casal aqui, vamos pegar aqui, ó, Renato e o Paulo, faz de conta, tá? Vocês vão reencarnar com uma mulher, né? Vão a determinada altura da vida, vão se encontrar, namorar, construir família, etc. Quando isso acontecer, vocês me aceitam como filho? Pode ser que isso seja feito antes da reencarnação. Depois vocês se reencarnam, logicamente vão esquecer tudo. E teria que novamente a gente renovar esses votos? Se vocês lembram do livro Missionários da Luz, naquele capítulo A Reencarnação de Seres do Mundo, o Seres do Mundo foi apresentado aos pais e houve o quê? Uma repulsa, né? Uma repulsa do pai que não queria, que encarava ele como o assassino de antigamente, né? Então, e a reencarnação só se deu quando ele aceitou. Ele tinha aceitado o plano espiritual. E deu para trás, né? Deu para trás. Pois é. Então, veja que o livre-arbítrio dele foi respeitado. O livre-arbítrio é sagrado. Se eu não quiser, vai ser... Logicamente, eu assumo as consequências também. Eu não quero? Tudo bem. As consequências do meu ato, eu assumo. Vou ter que assumir. Então, num planejamento reencarnatório, existem N fatores. A questão da família espiritual, tanto nesse caso do Seres do Mundo, quando de fato ele foi reencarnado mesmo, para ele se colocar no espírito dele fazer a sensação, teve que ter uma instrução espiritual para fazer homenagem para ele, né? Para os desafios dele. Sim. Comemorando aquela. Pois é, muito interessante. E olha que o que é narrado no livro é só uma pontinha, né, da realidade. Basicamente, do lado de lá, é uma vida igual a nossa aqui, né? Recheada de fatos, de situações. E a vida é abundante, tanto aqui quanto lá. Sempre tem esse planejamento? Ou acontece? Não. É o seguinte, quando o indivíduo é muito primitivo ainda, primitivo é aquele que tem poucas noções de educação, de inteligência e avanço moral, a moral intelectual. Então, eles estão mais para o lado do primitivismo, da animalidade, do que da racionalidade, certo? Então, se ele está mais perto da animalidade, ele está mais sujeito às leis naturais. Então, nesses casos, as reencarnações são compulsórias, não são planejadas. Como no reino animal. Os animais estão sempre nascendo e renascendo, constantemente. A vida deles na erraticidade é muito curta e mais longa
na esfera física, porque eles precisam muito mais do desenvolvimento físico para estimular o seu desenvolvimento intelectual, né? do espiritual. Então, quanto mais próximo ao primitivismo, né? À animalidade, mais sujeita às leis naturais. Lei natural é indas e vindas. São as leis próprias de atração. Quando a gente chega numa racionalidade maior, de um entendimento maior, a gente já tem condições de fazer algumas programações. Por exemplo, eu já sei que eu falhei em tal aspecto, falhei em tal quesito. Então eu chego para os superiores, né? Sempre tem um superior que nos orienta, que é responsável por nós. Chego a eles e falo, eu gostaria de ressarcir meu débito nesse quesito aqui. Ó. Por exemplo, uma coisa bem louca. Eu utilizei muito mal minhas mãos para agredir. Eu quero nascer sem as mãos. Tá? Esse é um planejamento reencarnatório. Tá? Então é projetado um corpo físico com essa deficiência para que você aprenda por sua iniciativa. Né? Você pediu. Para não utilizar mais mal as suas mãos. Para você dar o valor devido a elas. Então, quanto mais evoluído, mais lúcido nós tivermos, maior a capacidade de planejamento. Por exemplo, no livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, lá retrata a vida de João Evangelista, no começo, no final da vida de João Evangelista, depois ele desencarna, vai para o plano espiritual, fica um período no plano espiritual, depois reencarna como Francisco de Assis. Tá? João, lembra do João, apóstolo João? São João Evangelista. Então, ele retorna como Francisco de Assis. Só que ele era um espírito tão avançado, que ele programou toda a sua reencarnação, do começo ao fim. E no livro narra como que tudo que ele fez. Quem tiver essa oportunidade também de ler esse livro, né? Francisco de Assis, o escritor foi o João Nunes Maia, o espírito que ditou foi Miramês, narra a história final de João Batista e a vida inteirinha de Francisco de Assis. Por isso que o livro chama Francisco de Assis. Então, esse espírito teve condição do quê? De fazer todo o seu planejamento reencarnatório, porque já tinha uma bagagem quilométrica. Então, isso vai depender muito da evolução do ser. Só aproveitando, por exemplo, que é mais um questionamento. Esse exemplo de nascer sem as mãos, se chega, se pede isso, não é porque ele já aprendeu, entendeu que usou errado, já não... Vamos supor, aí você tem que criar um caso, né? Como está tudo na hipótese, vou criar um caso aqui. Faz de conta que eu estou vivendo 200 anos atrás, certo? Nesses 200 anos atrás, eu nasci numa fazenda, e nessa fazenda arrumei um emprego lá de capataz, certo? E como capataz, eu vivia com um chicote na mão, né? Para castigar os escravos. Então, a maioria do que eu fiz com a minha mão foi chibata, chicote. Muito bem, desencarno, como todo mundo desencarna, vou para o plano espiritual, aí cai a minha ficha. Puxa vida, olha o que eu fiz. Olha quantos desafetos. Olha para trás uma fila de obsessores quilométrica, né? Porque todos que eu maltratei agora são meus perseguidores. Muito bem. E eu vi realmente que eu fiz coisa errada e me arrependi disso.
Aí eu penso assim, puxa vida, como que eu usei tão mal minhas mãos? Quero nascer sem elas. Eu estou pensando, porque se eu nascer sem as mãos, eu vou aprender a dar valor a elas. E também não vou utilizá-las novamente para agredir. Não vai ter como eu usar para agredir. Então eu posso ser um medo meu, que eu reencarno, eu esqueço de tudo que eu já adquiri e volto para o plano Terra e cometo os mesmos delitos. Então, como prevenção, eu falo, não quero minhas mãos, não quero endividar mais, não. Posso fazer isso? Posso. E geralmente é o que as pessoas mais fazem. Porque no plano espiritual, a nossa consciência é o nosso juiz. E esse juiz, ele pega pesado demais com a gente. Então, a maioria dos planejamentos reencarnatórios que a gente participa, a gente pede muita coisa que a gente não suporta. Nesse próprio livro Missionários da Luz, tem exemplo disso que eu estou falando para você. De quando eles estão excursionando pelo departamento da reencarnação, e onde são analisados esses mapas reencarnatórios, tinha algumas pessoas lá que estavam com os seus, como é que eu vou falar? Seus esquemas, né? seus planejamentos na mão, né? Tipo assim, um dossiê, no papel ali. Desenhado o corpo, como que vai ser o corpo, as deficiências, tudo ali. Todo o planejamento reencarnatório. E o negócio é tão avançado que ali você vai ver nos relatos do livro, esse livro é de 1930 e alguma coisa. Falava sobre DNA. Nos planejamentos reencarnatórios tinha os DNAs ali, mapa cromossômico. Tá? E agora vai ficar assim. Então, lembrei que eu estava falando. Tinha uma pessoa lá que estava com o seu planejamento e tinha um instrutor do lado falando, não, isso aqui é muito para você. Você não vai dar conta. Pois tanta coisa lá que a faria sofrer, né, que o próprio instrutor falou, não, você não precisa pagar tudo de uma vez desse jeito, não. Estava muito... Porque você põe um planejamento reencarnatório com muitas dificuldades, querendo pagar tudo de uma vez, chega aqui, você esquece, e você pensa assim, poxa, que desgraça de vida que Deus me deu. Que Deus me deu. É como se tivesse uma dívida, ele quisesse pagar tudo numa parcela. Dividir isso em 10 vezes. É o que eu penso. Eu se tivesse que pagar minhas dívidas em 100 parcelas, eu pago em 100. E tem uns casos também, você já citou aqui uma vez, eu não me lembro agora, qual livro e qual autor, mas foi você mesmo que falou aqui, de pessoas que fazem sua programação, por exemplo, vamos citar o exemplo das mãos. E foi esse mesmo que você usou. Aí ele fez a programação, veio com as mãos, mas estava programado para ele perder a mão. Sim. Só que a vida dele aqui, ele se redimiu e acabou perdendo um dedo. Sim. Foi um exemplo que você deu também. Então, é mais uma programação reencarnatória que a gente aqui na Terra consegue mudar, né? Dependendo de como a gente Agir aqui. vive, né? As escolhas que fazemos. Essa história, se não me engano, está num dos livros do Humberto de Campos. Foi você mesmo que citou, eu acho Né? interessante. Inclusive, era um fazendeiro, dono de escravos. Exatamente isso. Exato, é isso mesmo. E lá a conclusão é que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, nós vivemos pela lei da misericórdia. A dor e o sofrimento é só o despertador nosso. Então, quando bater dor, bater sofrimento, o que a gente tem que pensar? Tem alguma coisa errada. Preciso corrigir, preciso identificar o erro e corrigir. E no caso específico aí, foi justamente uma pessoa que nasceu
com essa programação de perder os braços, ou a mão, eu não me lembro, mas ele se envolveu tanto com o bem, ajudava tanto as pessoas, é uma pessoa tão dedicada ao próximo, que ele teve esse merecimento. E ao invés de perder a mão, perdeu só a ponta de um dedo. Então, aí é a prova de que o amor cobre uma multidão de pecados mesmo. Nossa, não cheguei nem no 1 hoje. Puxa vida. Aqui eu estava? Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se expressam na terra por um mútuo antagonismo a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que o fossem pelo sangue. E é uma realidade. Aí está falando da questão dos afins, né? Uhum. E os antagônicos? Aí vem a questão das obsessões. Vão se encontrar pelo... Precisam se ajustar e vai se encontrar. Isso é fato, vai se encontrar. Uma hora ou outra vai se encontrar. Quando estiverem preparados. É tão complexo a nossa vida que é difícil você citar exemplos assim. Mas existem casos que se encontrar vai dar zebra. Então, por enquanto, não se encontre, até que evolua mais um pouco, justamente. Quando chegar, a animosidade não ser tanta. Existem esses casos? Existem. Os casos variam ao infinito, então é difícil de avaliar. Né? Mas nós vamos parar por aqui, tá? A gente vai falar família pelos laços consanguíneos na semana que vem. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já ouviram falar de almas gêmeas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vocês acham que existe? Não? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem que acha que existe alma gêmea? É, uma mulher. Você. Um, dois, três. Três pessoas acham que existe. Afinidade. Hã? É o caso lá que você falou da É. Mas essa alma gêmea tem umas concepções meio estranhas, que um seria metade do outro, um completa o outro, uma coisa meio assim, sabe? Como se fosse um indivíduo, rachou no meio, né? A metade da laranja. Eu vejo de outra forma. A alma gêmea seria dois espíritos afins que normalmente cumprem prova juntos e vêm em auxílio ao outro juntos. Mais ou menos dessa forma. Entre existências, né? Então vou fazer uma pergunta, então. Você leu o livro Renúncia? Não leu. Nesse caso do livro Renúncia que eu falei para vocês, que um espírito era muito atrasado e outro muito evoluído, mas eles se consideravam a alma gêmea do outro. E aí? São diferentes ao extremo. Eles são muito diferentes, mas são a alma gêmea um do outro. Alma gêmea, entre aspas, né? É igual aquele exemplo que a gente vê assim, de amor bandido, exemplo. A mulher, ela já tem casos assim, de mulher ser, inclusive, até violentada pelo
E ela insiste que quer ele ficar com ele. Tem que ver se não é uma doença aí, né? Tem que... Literatura doentia mesmo. Aí eu discordo que seja amor, né? Amor não é doente. Amor não é uma coisa doente. Pode ser o amor, como é no meu livro, mas essa a questão da alma gêmea, mas seria o amor que você sente pelo outro espírito e você quer ver esse amor, né? Um amor assim que transborda, que você quer que ele evolua também, né? Você quer ver a evolução dele. É um amor no sentido, né? Da palavra mesmo. Esse olhar de querer ver essa afinidade tua. Olha, é um assunto para a gente filosofar bastante, a gente pensar bastante. A gente está muito acostumado na nossa vida em subentender que amor é duas pessoas, homem e mulher. Então, a gente fala a minha alma gêmea, a gente não fala as minhas almas gêmeas. Já ouviram? Né? A gente fala a minha, quer dizer, uma, como se alguém incompleto. Porque é um pouco do nosso contexto, da nossa vivência nesse mundo, né? Na monogamia que nós estamos acostumados. Então, tudo isso traz uma visão de um homem, uma mulher, dois espíritos afins, que se completam. Tipo assim, marido, mulher, casal, entendeu? Mas esse conceito alma gêmea não é uma coisa muito pequena, uma coisa muito restrita. Pequena não, restrita. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um espírito bem evoluído mesmo, Jesus, o próprio. Vocês acham que ele tem alma gêmea? Faz sentido? Pelo que a gente vê na literatura, nos livros, no acervo que a gente tem de informações, ele não ama a todos. Não importa o tão cruel que você seja, tão atrasado que você seja. Tem tantos exemplos que se eu fosse falar agora, ia ficar varando a noite falando dos exemplos que estão retratados sobre Jesus, socorrendo a todo tipo de pessoas. O caso, por exemplo, mais comum, mais retratado, quando ele desencarna na cruz e desce aos infernos, né? As regiões abismais, para socorrer Judas. Não é uma prova de amor, assim. Poxa, tinha acabado de ser martirizado, e olha que deve ter doído. Não deve ter sido fácil, mesmo para o Cristo. Pois é. E mesmo assim, olha o desprendimento, olha o amor desse homem. E vai lá, a preocupação número 1 dele é Judas, chama-se Judas. Ele desce da cruz e vai socorrê-lo. É uma prova absurda de amor, de amor pelo próximo, de respeito pelo próximo, de empatia. Vai buscá-lo. Mas não isenta Judas de passar tudo que ele tem que passar para se corrigir. E Judas sofreu para se corrigir? Sofreu e muito. E ele foi ficar quites com a lei depois que ele reencarnou na última encarnação como Joana d'Arc e morreu queimado, né? Pois é, ali o reajuste foi traído, como traiu, vocês sabem a história, né? Pois é, mas olha só, que o amor que ele tinha e tem, sabia o que era necessário para que Judas se reajustasse, não faltou amparo a ele, mas Judas teve que pagar centavo por centavo de todas as suas dívidas. Mas ele estava junto.
E fala a verdade, você vê alguém sofrer, você sofre junto? Uma pessoa que você gosta, você sofre junto, você não sofrer? Imagina o que esse homem sofre. Já pararam para pensar? Tanta coisa errada que a gente faz, que ele já sabe que vai dar sofrimento, vai dar zebra no final. Pensa quão grande tem que ser esse amor. Agora, voltando à questão da alma gêmea, vocês acham que o amor, que é sempre expansivo, e nós temos o Cristo como uma figura que está lá, milhares de quilômetros na nossa frente, que é um exemplo que a gente tem, e a gente restringe o nosso amor a uma única pessoa? Então, a gente ainda confunde o amor carnal com o amor verdadeiro. Esse é o problema, né? A gente não consegue ainda ter uma real divisão de que seja um amor carnal e que seja um amor. Nós temos, sim, muitas afinidades reencarnadas juntos conosco e desencarnadas no plano espiritual ou em outros planos mais distantes. Vai saber. O fato é o seguinte, se quiser saber se isso é verdade, quem nunca parou à noite, na solidão do quarto, e teve aquela dorzinha no peito, que você não sabia dimensionar de onde que vinha, para quem que destinava essa dorzinha, mas ela nunca passava, como se fosse uma saudade, assim, uma dor muito longínqua. Quem que nunca teve essa dor? Com certeza são vínculos afetivos que nós deixamos em algum lugar desse mundo, desse universo, e que a gente anseia por reencontrar, mas que para a gente reencontrar a gente tem que fazer o nosso dever de casa. A gente tem que viver essa vida muito bem vivida. A gente tem que melhorar no aspecto moral, tem que melhorar no aspecto intelectual, para a gente ter possibilidade de chegar perto deles. Porque hoje a gente não tem nem condição, não é questão de estar separado, não. A gente não tem condição de conviver junto, de tão grande que é o distanciamento. Então precisamos fazer a nossa lição de casa para que a gente possa realmente reunir esses afetos. A não ser que eles venham até nós, como descrito no livro Renúncia, né? Uma prova realmente de amor, de desprendimento, mas que é temporário, rápido, passageiro. Lembra daquela sinuosidade que eu falei? É assim. Em alguns pontos da nossa vida a gente se reencontra e depois distancia, e assim vai. Então, cada vez que a gente distancia, vem essa melancolia, essa vontade de estar junto de novo. E quando junta de novo, parece que o mundo adquire outras cores, mas isso é passageiro. Até que a gente consiga, todo mundo, chegar a um nível bem próximo, que possibilite a nossa convivência. Então, como isso está longe de acontecer, nós estamos aqui na escola da vida, façamos o melhor. Se a gente quer o melhor para nós, façamos o melhor. Se a gente quer ser feliz, façamos o melhor sempre, sempre, sempre. Certo? Então, semana que vem nós vamos falar então de laços consanguíneos. Não tem muito o que falar disso aqui não, laços consanguíneos, tá? É a vida material nossa aqui. Então, eu vou ser muito rápido nisso aqui. Posso até falar hoje, o que são laços consanguíneos? São a família nossa aqui no plano material. Pronto, acabou. Não preciso falar mais nada. Todo mundo já sabe. Depois vamos falar dos laços espirituais. Aí sim nós vamos tecer mais um tanto de informações, como eu acabei de iniciar aqui. A gente vai falar muito sobre isso, que eu acho que é a parte principal, né? Ninguém quer saber dos parentes daqui, né?
das heranças que vai deixar, né? Ninguém quer saber, mas do que a gente vai levar para a eternidade, ou do que a gente perdeu, ou que a gente vai ganhar, acho que todo mundo quer saber, né? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre isso aí e arremata que acaba esse módulo. Tem mais, esse é o quarto, acho que tem mais 6 módulos só, 6 roteiros só, né? E breve a gente está acabando essa apostila. Beleza, gente? Boa semana para todos. Breve nós estamos aí de novo reunidos. E se Deus quiser, com esse negocinho funcionando melhor.